Estamos em mais um ano eleitoral, cada vez mais desafiador para nós como sociedade, mas principalmente como jornalistas. E mais uma vez me pego refletindo sobre a forma como tratamos a política no nosso país. Porque, sendo muito honesta, o que vejo muitas vezes me preocupa e em alguns momentos me entristece. Política não pode ser tratada como jogo de futebol. Não é sobre torcer para o lado vencer, independente do que aconteça. Não é sobre defender cegamente, atacar automaticamente ou transformar debate em disputa emocional. É sobre responsabilidade. Independente de ideologia, crença ou posicionamento, existe algo que deveria ser inegociável. O errado é errado e ponto. O papel do político, em que esfera for, é servir ao interesse da sociedade, não em ser servido. Mas o que tenho observado é um senso de justiça seletiva. Ela aparece quando convém, quando atinge o outro lado, quando reforça aquilo que já acreditamos, e desaparece quando toca naquilo que admiramos. E percebo que isso não está apenas no âmbito político, mas no nosso dia a dia. E é esse tipo de atitude que reflete na política, e não o contrário. E meus amigos, não existe transformação possível com esse tipo de comportamento. Algo que particularmente me causa incômodo, e aqui falo com total franqueza, é a ideia de político de estimação. Tratar figuras públicas como heróis, ignorando erros evidentes, relativizando atitudes questionáveis, defendendo o indefensável. E digo isso, inclusive, sendo amiga de muitos deles, porque proximidade não pode anular discernimento. Vivemos em uma era de excesso de informação. São notícias, opiniões, recortes, versões, narrativas, e eu sei, muitas vezes é difícil distinguir o que é real do que é manipulação. Em alguns momentos eu também me questiono, mas ainda assim existem princípios que não deveriam ser negociáveis. Não importa quem começou, não importa de que lado está, não importa a quem beneficiou ou prejudicou. Se está errado, precisa ser reconhecido como errado e precisa ser tratado como tal. Além disso, existe um outro ponto que considero fundamental. Precisamos olhar para o todo, não apenas para o nosso interesse individual, para o nosso nicho e para aquilo que nos favorece diretamente. Crescer como sociedade existe muitas vezes abrir mão de ganhos imediatos em nome de algo maior. E isso exige maturidade, responsabilidade e consciência. E aqui deixo também um chamado muito especial à minha profissão. Jornalistas, tratemos o jornalismo com o respeito que ele merece. Já falei sobre isso na coluna em nossa homenagem, mas reforço. Sim, temos nossas convicções, nossas crenças, nossas ideologias, e isso é humano. O que não pode acontecer é permitir que isso distorça nosso julgamento sobre o que é certo e o que é errado. Porque informar não é proteger, não é suavizar e não é manipular. É esclarecer. No fim das contas, política não é sobre quem vence a disputa, é sobre o país que queremos construir, e isso começa, inevitavelmente, pela forma como escolhemos enxergar, julgar e agir diante do que está à nossa frente. Por uma eleição sem torcida, com consciência, eu sou Carol Andrade, jornalista do Grupo Metropolitana, e essa é a coluna Entre Métricas e Pessoas.